E aí, minha gente? Eu sou Camila Mendes, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos conversar sobre tradução de textos acadêmicos com inteligência artificial, mais especificamente utilizando o ChatGPT. Então, bora lá! E se você é novo aqui no canal e quiser saber mais sobre a utilização de ferramentas de inteligência artificial, lembra de descer a tela, gente, dá um gostei no nosso vídeo, vai dar uma moralzinha aí pra gente. E se você não tá inscrito, se inscreva também. Olha, anteriormente eu compartilhei com vocês sobre um caso que deu o que falar no meio científico, viu? Eu tenho o que falar pra vocês. O meu vídeo no TikTok, onde eu falo sobre isso, viralizou, deu mais de 60 mil visualizações. E se você não me segue no TikTok, já segue lá também. E o caso é que o artigo científico foi publicado na revista Surface and Interface da editora Elsevier, e no início da introdução tinha uma frasezinha que indica totalmente que ela foi gerada por meio de uma ferramenta de inteligência artificial, né? Onde eles falam: claro, aqui está uma possível introdução para o seu tópico. A Elsevier, ela publicou uma retratação desse artigo científico, tá, gente? Foi identificado outros problemas nesse artigo para além desse trecho e alguns outros trechos no meio do artigo que provavelmente foram gerados por IA. Eles identificaram que a figura 1 e 2 desse artigo foram publicados numa outra revista que, aliás, também é da editora Elsevier, e também houveram trechos desse artigo que foram copiados desse outro artigo científico que já foi publicado. Então a gente viu o caso aí de autoplágio, para além do uso desses trechos aí que muito provavelmente foram gerados por IA. E uma teoria muito interessante que apareceu nos comentários do meu vídeo foi que os autores utilizaram o ChatGPT para a tradução do artigo do chinês para o inglês, e aí eles não conseguiram ver esse erro, né, essa geração desse texto gerado, que é uma teoria que faz muito sentido, gente, porque não é possível, eu não consigo, não entra na minha cabeça que os autores submeteram o artigo na revista com esses erros, sabe? E não foi erros no meio do texto apenas, foi no início da introdução, a primeira linha, a primeira coisa que tá ali na sua introdução é o texto gerado pela IA e os autores não viram. Eu acho isso muito esquisito, apesar, né, de eu conhecer aí das práticas predatórias de produção científica, alguns autores utilizam. Mesmo assim, eu acho que é muito óbvio, sabe? Então, essa teoria da tradução, ela é muito boa. E aí eu quero trazer para vocês perspectivas e soluções sobre a questão da tradução de um texto científico utilizando ferramentas de inteligência artificial. Mais especificamente o ChatGPT. Primeira coisa, gente, que a gente precisa ter em mente aqui. A gente traduz textos acadêmicos e científicos e outros textos já utilizando ferramentas há muito tempo, né? Afinal, a gente está usando o Google Tradutor, a gente gosta de utilizar, né? E eu indico aqui que vocês utilizem o DeepL Tradutor, já fiz até um vídeo sobre ele aqui, eu vou deixar linkado aqui em cima, que é um tradutor muito bom, utilizado pelos professores da USP e no meio acadêmico, gente, eu utilizei ele lá no meu doutorado sanduíche na universidade para tudo, basicamente, né? Então, quando eu ia escrever e-mail, quando eu estava em dúvida sobre algum texto, alguma palavra, quando eu estava escrevendo relatórios, eu sempre usei o DeepL e nunca tive grandes problemas. E quando você entende o idioma, quando você tem familiaridade com o inglês, fica melhor ainda, porque aí você consegue encontrar sinônimos para algumas palavras, para que aquela frase transmita exatamente, né, a informação que você quer repassar, porque querendo ou não existe aí uma diferença do português falado para o inglês que é entendido. Então a gente já utiliza essas ferramentas há muito tempo. E agora a gente tem mais uma opção, que é a vinda das ferramentas de inteligência artificial. Aqui, gente, vamos falar exatamente sobre o ChatGPT. A gente tem pesquisas científicas publicadas que avaliam a tradução de textos acadêmicos feita pelo ChatGPT. E para falar a verdade, existe uma conferência anual mundial chamada Conference on Machine Translation, onde eles discutem e avaliam as traduções feitas por diferentes tecnologias, e eles já realizaram a avaliação da tradução de ferramentas como o Google Tradutor, o DeepL e também do ChatGPT. E
assim, eles utilizam várias variáveis, critérios para essa avaliação. O intuito desse vídeo não é entrar nisso de modo aprofundado, mas eu só quero dar uma noção para vocês de que isso está sendo feito na pesquisa científica. Então, só para vocês terem uma ideia de algumas das métricas que eles utilizam. Nós temos o viés de modelagem de linguagem, os vieses relacionados aos dados de seleção de treinamento, a comparação de inserções de pontuação. Então, várias métricas são analisadas aqui. E a conclusão dessas avaliações foi que o ChatGPT, ele é uma ferramenta muito boa para a tradução de textos acadêmicos. E outros aspectos também devem ser considerados, gente, como, por exemplo, a fluidez dessa tradução, a coerência, a gramática e a sintaxe que é utilizada, o uso de terminologias adequado, o estilo de linguagem realizado. Então, tudo isso é avaliado nessas pesquisas científicas, né, e principalmente em âmbito mundial, nessa conferência. E eles chegaram à conclusão de que sim, o ChatGPT, ele é uma boa ferramenta de inteligência artificial para a gente fazer a tradução de textos acadêmicos e científicos, e que ele é capaz de criar textos realmente adequados, alinhados às terminologias de um campo científico, com uma boa fluidez e menor variedade sintática daquela informação que está sendo transmitida, menor variabilidade de colocar algo que não significa aquilo, sabe? Ou que tenha um significado diferente. Então, pontos positivos para o ChatGPT relacionados à tradução. E, gente, o que é muito importante nesse processo, é claro, é o prompt que a gente coloca dentro do ChatGPT. O prompt ideal, ele faz total diferença, gente. Recentemente eu lancei um curso sobre a utilização de ferramentas de inteligência artificial para busca na literatura científica, onde lá dentro eu explico o que são inteligência artificial, chatbots, ChatGPT, e eu dou também um guia completo sobre a elaboração de prompts para revisões de literatura. Se você quiser saber mais a respeito, eu vou deixar detalhes aqui na descrição desse vídeo. Então, o prompt, o comando que a gente dá, né, o pedido que a gente faz para o ChatGPT para traduzir o nosso artigo científico, o nosso texto, é essencial e é o aspecto mais relevante para a gente conseguir, de fato, fazer essa tarefa de forma efetiva, sem grandes dores de cabeça como esses autores, né, que publicaram o artigo com alguns trechos gerados pela IA. Ai, eu ainda não consigo aceitar que isso tenha acontecido, gente. Não, e a questão, só para você ficar claro um negócio aqui, a questão não é os autores, eu não acredito que pessoas façam isso, eu sei que fazem. A minha indignação é que isso foi publicado no artigo científico, passou pelo processo de revisão por pares, o editor viu e passou, os avaliadores, pelo menos 2 deles viram e passaram, é isso que me deixa indignada. Então, gente, vamos falar agora sobre como você vai traduzir o seu texto acadêmico científico para um outro idioma, que eu vou falar especificamente para o inglês, no ChatGPT. Primeira coisa, prompt. Vou deixar aqui na tela o prompt que nós vamos utilizar, tá, gente? Então, o prompt é esse daí. Por favor, traduza o seguinte texto acadêmico para... Nós temos a alternativa de escolher entre inglês americano ou inglês britânico, tá? Depender aí da revista que você está submetendo e da sua preferência, a preferência do seu orientador, principalmente, mantendo rigorosamente o significado original, sem alterar o conteúdo científico. Isso é extremamente relevante para ele não fazer nenhuma alteração mirabolante ou gerar nenhuma alucinação no meio do seu texto. A tradução deve seguir o estilo de uma tradução profissional, garantindo que a fluidez e a objetividade das frases sejam aprimoradas. Corrige eventuais erros gramaticais e ortográficos do texto original, mas sem modificar a estrutura ou o tom formal da redação acadêmica. A tradução deve seguir as normas acadêmicas e de estilo apropriadas para publicações científicas de alto impacto. Texto para tradução, 2 pontos, e aí você cola o seu texto. Vamos fazer esse teste junto comigo. Eu abri aqui uma janela anônima, né, para a gente ter menos interferência possível com o meu perfil que eu já tenho construído dentro do ChatGPT, né? Porque se você não sabe como um chatbot funciona, ele vai aprendendo o seu jeito, ele vai aprendendo quais são as suas características, qual é o seu perfil, qual tipo de texto você elabora, com que você trabalha, né? E aí ele vai aprendendo as normas, os padrões,
o que é certo para você, o que é errado para você, né? Porque você vai dando esse feedback, então você vai construindo o seu perfil dentro do ChatGPT. Então, o que eu peço para ele dentro do meu perfil pode não gerar a mesma coisa ou o resultado esperado do que quando eu peço aqui numa janela anônima que ele não sabe quem é. Então, assim, eu tô aqui do zero, numa janela anônima, sem ele saber que a Camila é doutoranda e nem nada disso, sabe? Chegando o mais próximo de possível de uma pessoa aí que esteja assistindo meu vídeo que nunca tenha utilizado o ChatGPT. Então, eu tô aqui, ó, ChatGPT versão mini 4.0, gratuita, tá, gente? É o que me apareceu aqui gratuito. E aí, ó, eu colei o prompt. Agora eu vou pegar o texto em português para fazer a tradução. Peguei um texto para tradução, um autoral meu de um artigo científico em português que já está sendo publicado numa revista, já está disponibilizada a versão impress desse artigo, tá? E aí eu vou colar aqui. Lá em cima no prompt, eu vou escolher o inglês americano, tá? Aqui. E prontinho, vou mandar para ele. E olha só, ele já vai lançando aqui para mim a tradução. E uma coisa bem interessante, ele conseguiu fazer, só para vocês terem uma ideia, né, sobre essa questão das terminologias adequadas e das siglas que são utilizadas naquele campo científico, né, se ele acerta ou não da tradução. Bom, quando a gente fala de siglas, a gente tem siglas padronizadas que são reconhecidas em cada campo, né? E essa CIP e IPE, de fato, são as siglas em inglês prevalentes no campo científico. Então, foi muito legal que ele conseguiu identificar isso. E outro ponto positivo, olha só, eu falo das diretrizes curriculares nacionais brasileiras e ele mantém a sigla do Brasil, reconhecida nacionalmente, porque não é uma sigla internacional reconhecida, porque isso é uma política brasileira. Então, o ideal seria a gente manter essa sigla de fato no português, como a gente conhece nacionalmente, ou até mesmo o Sistema Único de Saúde, ele manteve a sigla SUS. Então, pontos positivos, viu? Já utilizei o ChatGPT algumas vezes para a tradução e sim, eu também indico, eu não tive grandes problemas. Às vezes, uma coisinha e outra eu peço para ele mudar, mas são coisas muito pequenas. E um teste muito bom para você fazer, né, que eu vou deixar aqui a última dica final, gente. Você fez a tradução pelo ChatGPT. Beleza, deu certo. Você simplesmente vai copiar essa tradução e jogar e submeter ou fazer o que você deve fazer com essa tradução? Não. O mais seguro é você fazer um processo de retrotradução. Então, pega esse texto que foi traduzido pela inteligência artificial, joga no Google Tradutor, joga no Deep Tradutor, joga até mesmo no ChatGPT novamente e pede para ele fazer essa tradução para o português Brasil sem alterar nenhuma palavra, né? Pode até utilizar o mesmo prompt, não tem problema nenhum. Mas faça esse exercício de retrotradução também para você ver se ele fez alguma alteração ali no meio, né? E para ter certeza de que está tudo certinho. E, gente, mais uma coisa que vocês devem levar em consideração quando forem traduzir especificamente artigos científicos para revistas. Prestem atenção nas normas da revista para a tradução de artigo científico, porque muitas revistas elas dão indicações dos tradutores que nós devemos contratar para fazer a tradução do nosso estudo. Então, algumas revistas elas dão uma lista das empresas e dos tradutores reconhecidos que elas confiam e pedem para você contratar um desses tradutores, e algumas delas ainda pedem que você envie qual foi o tradutor que você escolheu, né, para fazer a tradução, envie o tempo, né, que o tradutor disse que levaria para a tradução. Então, prestem muita atenção nas normas da revista antes de decidirem utilizar a ferramenta de inteligência artificial para traduzir o seu artigo científico. Então, gente, eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para você, tá? Se você quiser saber mais como é que funciona a inteligência artificial, ChatGPT, chatbot, prompt, quiser potencializar a sua produção científica sem sair da ética, fazendo tudo dentro da legalização, tá, gente? Sem cometimento de plágio, mas de fato utilizar as ferramentas para potencializar e acelerar, efetivar o seu processo de produção científica, dá uma olhadinha no meu curso que eu lancei, Inteligência Artificial Busca na Literatura Científica. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Lembra de dar o gostei aqui no canal para ajudar no nosso crescimento, e se você não é inscrito, se inscreva aqui, coloca nos comentários quais outros assuntos relacionados à inteligência artificial você quer que eu traga aqui para vocês, e muito obrigada por assistir. Até mais!